Tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa, começando a nossa semana, né? Que não começa na segunda e sim na terça, mas para falar de um assunto que, se você não conhece pelo nome, planejamento sucessório, você deve conhecer naturalmente sobre aquela história de herança. Já ouviu falar? Claro, em herança. De repente você próprio pode ter tido já alguma experiência em herança, em dividir uma herança. É uma coisa muito difícil. Geralmente termina em briga, e briga das feias, muitas vezes até em morte, pela divisão dos bens que uma pessoa terá deixado para os seus herdeiros. Como evitar isso? Uma forma é exatamente essa, o planejamento sucessório, que engloba várias coisas, como, por exemplo, só para dar um exemplo, o testamento. Muita gente não gosta de fazer isso em vida porque acha que se fizer pode até não dar muita sorte, né? Eu não vou usar aquela palavra não, mas pode achar que não dá muita sorte. Se eu fizer um planejamento agora, eu de repente vou embora mais cedo, não vou fazer. É uma bobagem, a gente tem que fazer, tem que se preparar para tudo, até para aquele terrenozinho, lá naquele lugar para o qual a gente vai, inevitavelmente no final da vida, quando ela terminar, a gente tem que pensar nisso também, reservar um terreno, porque se você não fizer isso, quando você for embora, você vai deixar um baita de um problema para a sua família, para os seus amigos. Muito bem, como evitar brigas nessa questão de divisão de bens? Nós estamos recebendo aqui dois convidados que vêm para falar, para dar a você essas dicas todas que podem com certeza serem muito úteis para todos vocês e para todos nós, para mim também. Eu começo apresentando sempre as mulheres. Primeiro, Bárbara Cruvinel, ela que é advogada, especialista em direito de família e sucessões. Doutora Bárbara, tudo bem? Boa noite para a senhora. Olá, boa noite, Paulo. Obrigada, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Também para falar sobre esse assunto e para falar naturalmente de números, né? Porque tudo envolve números, desde aquele valor que você vai deixar para seus herdeiros, como aquilo que você vai pagar de impostos, por exemplo. Tem gente que acha que algumas formas são aparentemente boas, mas na hora que você vai ver quanto isso vai pesar no seu bolso, você acaba desistindo. Então, quem conhece muito desse assunto é o contador, ele que trabalha diretamente nessa área. Está aqui o contador, perito contador, sócio proprietário de uma empresa, Dinastia Contábil, que é o Rodrigo Valadão. Tudo bem? Posso tratá-lo por Rodrigo? Tudo bem, pode tratar, Paulo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer ser entrevistado pelo Jô Soares goiano, né, que é paulista goiano. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. E estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito. Que legal. E o telespectador, com certeza, vai gostar. Eu gostei muito do seu bigode também. Obrigado. É, estiloso, né? Aquela coisa estilosa, bonita, né? Que tá muito em moda ultimamente. Né? Antigamente, lá no finalzinho do século 1800 e alguma coisa, começo do século 20, né? 1900 e alguma coisa, era muito usado esse tipo de bigode. Doutor Salomão, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, usa um desses, não é isso? Sim. Ele fez a sua cabeça nesse sentido? Não, na verdade eu gosto de usar e às vezes tiro e fico assim, coloco. E tá bem, como é que fala? Aparado está, mas diga assim, ele está com algum laquezinho, tipo um laquezinho, uma coisinha assim. Gel, uma pasta. Gel, obrigado. Então, você telespectador, brincadeiras à parte, né? Vamos falar de assunto sério. Você quer saber um pouco mais sobre essa questão de direito, planejamento sucessório, direito de família, sucessões? Mande a sua pergunta, já estou com o celular na mão, que é a nossa arma para que a gente se informe melhor e para que você me ajude a fazer o programa. Mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Você pode usar também o canal da TV Brasil Central no YouTube, ou seja, @TV Brasil Central. Você assiste ao programa no mesmo momento em que ele é transmitido ao vivo e você pode já ir mandando também a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos convidados, tá certo? Lembrando que o programa é transmitido pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa. É uma parceria que existe entre as duas emissoras que permite com que haja troca de conteúdo e até de material humano, né, de profissionais, de conteúdo, de tudo, enfim, que for preciso para fazer um bom jornalismo.
Fique ligado, já comece a mandar sua mensagem e fique ligado porque logo em seguida, a vinheta, a gente vai apresentar uma reportagem especial, uma entrevista especial com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Entrevista feita pelo Pedro Henrique Rabelo. O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, a gente vai falar sobre heranças. De que forma você pode administrar os seus bens para que quando você for embora para outro plano, que você não crie confusão junto à família, que você deixe determinado aquilo que você quer que seja distribuído para cada uma das pessoas da sua família ou até amigos também. Nós vamos conversar com a doutora Bárbara Cruvinel, que é advogada, especialista em direito de família e sucessões. Também vamos conversar com o contador, perito contador, Rodrigo Valadão. Mande a sua mensagem, mas a gente abre o programa com uma entrevista feita pelo Pedro Henrique Rabelo, nosso brilhante repórter aqui da TV Brasil Central, com ajuda, com as imagens do Solimar Fernandes, entrevista com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Vamos ver. Sandro Mabel teve 535.518 votos, o que representa 55,53% dos votos válidos em Goiânia. Ele ocupará o cargo de Rogério Cruz. Sandro Mabel nasceu em Ribeirão Preto no dia 31 de dezembro de 1958. Ele assumirá a prefeitura aos 66 anos. Empresário, pai de 3 filhos e casado com a empresária Carolina, Sandro Mabel recebeu a equipe da TV Brasil Central aqui no seu escritório. Aliás, prefeito, posso te chamar de prefeito? Opa, manda abraço. Agora eu já sou prefeito, né? Só falta tomar posse. Eleito pelo menos já estou. Prefeito, na nossa série de perguntas aqui, perguntas objetivas com respostas diretas para os nossos telespectadores, como o senhor avaliou o resultado das eleições? Acho que o resultado mostrou que o goianiense é conservador, foi por uma proposta que tem uma condição de gestão melhor, a cidade precisa de um gestor, e a diferença era muito grande entre o candidato e o outro nesse quesito gestão. E principalmente as mulheres olharam muito esse assunto e entendem que no final do dia, quando o filho está doente, ou tem um problema, ou tem outro, ela precisa de um prefeito que a cidade esteja em ordem. O trânsito, as escolas, as creches. Então, nós tivemos aí a maioria aí votando por nós. Prefeito, como que o senhor vai lidar com a oposição, já que o seu adversário teve 44% dos votos? Nós temos uma base de vereadores muito grande. Nós temos aí 30 vereadores já hoje. E mesmo os que estão na oposição, amanhã são pessoas tranquilas, pessoas são inclusive amigos nossos, que saberão votar pela cidade. O primeiro ano será muito difícil, eu tenho falado isso muito com os vereadores, vereadoras. Olha, nós teremos um ano muito difícil, eles compreendem isso, sabem o estado que a cidade está, e nós vamos trabalhar bastante juntos aí. Eu gosto muito de vereador, eu sempre trabalhei com muito vereador. Nós vimos na sua campanha que você apresentou muitas propostas. Existem prioridades? E se sim, quais são? Bem, as prioridades que nós temos, a saúde é uma prioridade muito forte. A prioridade número 1 é nós limparmos a cidade e já equacionarmos como serão recolhidos o lixo. Porque não adianta você limpar e o lixo continuar não sendo recolhido, que ela junta outra vez. Mas, então, essa será a prioridade número 1, e, ao mesmo tempo que nós mexeremos muito com a questão da saúde. Também temos no plano de 100 dias, colocação de um grande número de crianças nas creches, nós temos 9 mil déficit, se eu conseguir, eu coloco as 9 mil. Já estamos trabalhando para isso, nos primeiros meses. E também a questão do transporte, que nós queremos, nos 100 primeiros dias, acelerar o transporte nosso, pelo menos para andar 30% mais rápido. Passaremos já no dia 2 de janeiro as motos todas para poderem andar nos corredores de ônibus, para irmos desafogando os carros e os caminhões que trafegam pelas vias também. O que a população pode esperar de Sandro Mabel? Um bom gestor. Eu vou começar frisando quente. Aí você vê que perguntaram para mim, você vai sair para descansar? Olha que eu estou cansado, viu? São 210 dias seguidos, dia e noite,
Você sabe que uma campanha, principalmente eu que estava 14 anos fora de uma campanha, foi assim, exaustivo. Eu não parei nem um minuto. E ontem à noite também eu não parei, foi até 2 da manhã. Hoje era 6 da manhã, nós estávamos dando entrevista. E assim serão os próximos dias também. Nós não iremos parar agora, vamos aí botar esse plano para funcionar. Muita coisa pode ser adiantada, inclusive, pelo próprio prefeito Rogério Cruz, que se dispõe a nos ajudar, ele gosta da cidade também. Então, tenho certeza absoluta que ele vai colaborar para que a gente possa começar o mandato também já mais acelerado. Como o apoio do governador Ronaldo Caiado vai impactar a sua gestão? Vai ser muito bom, porque o Estado trabalhando junto com o município pode ser muito interessante. Esse princípio aí, a saúde, eu não sei exatamente como nós vamos encontrar o caixa, mas a gente sabe que ele está um pouco debilitado. Então, você vê as maternidades com problema, pagamentos aí atrasados. Então, pode ser que num primeiro momento você precise de um socorro do Estado. Mas fora isso daí, pode nos ajudar muito na área de esporte, na área dos programas sociais. Tem muitas áreas que nós vamos fazer junto. E principalmente a segurança pública. Eu sou muito voltado para a segurança. Prefeito, das perguntas da nossa produção, terminaram. Mas eu me coloquei no direito de fazer mais 2, porque eu sou filho de pais feirantes e eu vi que na sua campanha você teve a oportunidade de visitar feiras. Eu cresci na Feira Hip quando ela era na Avenida Goiás ainda. O que o senhor ouviu dos feirantes e o que o senhor pretende fazer para essa classe que é tão digna e tão trabalhadora? Vou cuidar demais das feiras, dos mercados. Eu sou comerciante, eu gosto de feira, eu sempre fui muito à feira. Se vê a quantidade de pessoas que vão à feira, praticamente todo mundo vai na feira. A feira falta banheiros que sejam dignos, a feira tem aquele problema de eletricidade das bancas, as bancas precisam ser melhoradas, então nós vamos dar uma caprichada. E na Feira Hip, o IFAM tem problema para fazer uma cobertura na Feira Hip. Eu acho que isso é utopia pensar que vai cobrir lá aquele lugar. Mas nós vamos fazer as coberturas, isso vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas nós vamos fazer com aquelas telhas isotérmicas e dar um conforto melhor para o feirante, também para quem visita a feira, dia de chuva, aquela área toda precisa ter uma drenagem maior. Eu vou cuidar muito das feiras, pode ter certeza absoluta que dentro de algum tempo as feiras vão estar bem melhor. Inclusive, essa questão de banheiro é seríssimo em feira e para os feirantes, principalmente, a questão de banheiro. Isso aí nós vamos mexer logo no início, nós vamos mexer. E por último, não sei se o senhor gosta, o governador gosta, eu adoro, sou apaixonado, bicicleta. O senhor vê a possibilidade dentro da sua gestão de melhorar a infraestrutura para a bicicleta dentro da cidade? Porque eu defendo que muitas das vezes uma bicicleta é um carro a menos no trânsito. Ou então é uma vaga, uma pessoa a menos dentro de um ônibus. Além de questões de saúde que melhoram comprovadamente isso. Vai ter espaço ou por enquanto não? Sim, criar condições para a bicicleta é muito fácil. Eu acho que tem que se fazer sim. Eu quero, sobretudo, criar bicicletários perto dos terminais de ônibus. Eu vejo que a pessoa, às vezes, para deslocar da casa dela 1 quilômetro, 2 quilômetros, para chegar num terminal, e aí ela tendo um transporte coletivo bom, ela sobe no transporte, vai embora, deixa a bicicleta dela ali, debaixo de um abrigo, e tranquilamente ela vai trabalhar, volta, pega a bicicleta, vai para casa. Essa integração de transporte é importante. E como nós pretendemos fazer o transporte coletivo ficar muito bom, nós vamos conseguir também fazer com que as pessoas integrem com a bicicleta. Eu também sou bicicleteiro, então pode ter certeza que nós vamos cuidar do nosso time. Em nome de todos da TV Brasil Central, obrigado pelo tempo. Sei que a sua segunda está corrida. Sucesso e muita saúde aí. Estamos juntos aí. Estamos juntos. E muito obrigado a todos vocês, goianienses, que acreditaram no nosso projeto, puderam votar em nós. Muito obrigado. E também os que não puderam votar, saibam que hoje eu sou prefeito de todos nós. É isso. Parabéns, né, prefeito Sandro Mabel, né? Nós que acompanhamos através da TV Brasil Central e também da TV Assembleia todo o processo de apuração no domingo e até o momento em que Sandro Mabel já deu a sua primeira entrevista como prefeito eleito. Parabéns ao Pedro Henrique, né, pela entrevista, muito bom. Mas eu gostaria também de convidar o prefeito Sandro Mabel para que ele viesse ao estúdio, né, para que a gente possa conversar um pouco mais com ele, com participação do telespectador, para que ele possa dizer mais detalhes sobre esse trabalho que ele vai desenvolver a partir de janeiro de 2024. Muito bem, Sandro Mabel, parabéns mais uma vez. Boa sorte, né, que você, o senhor, tenha uma excelente gestão, porque é tudo o que a gente está precisando, né? Goiânia não pode realmente ficar abandonada, né? É uma palavra meio pesada, mas
Goiânia está meio que abandonada mesmo, né? Tanta coisa por fazer, não é feita, e fica aquela expectativa. E agora? Mabel vai ter condições financeiras, inclusive vai ter caixa para poder fazer tudo que ele prometeu durante a campanha? Só o tempo dirá, mas esse tempo já começou a contar, porque hoje, inclusive, já houve uma reunião entre o prefeito eleito Sandro Mabel e também o prefeito Rogério Cruz, a primeira reunião de transição. A repórter Sara Queiroz esteve lá e traz as informações. Vamos ver. Rogério Cruz falou da importância de ter gerido a capital juntamente com os secretários de governo. O nosso mandato vai até o dia 31 de dezembro de 24 e dia 1º estarei passando a chave da prefeitura nas mãos do prefeito Sandro, mas fizemos muito. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia e que nos impediu de muitas coisas, mas em 2 anos eu tenho certeza que vários projetos andaram, várias obras foram executadas. Sandro agradeceu Rogério pela gestão e ressaltou seu compromisso de gerir Goiânia com transparência. A equipe de transição, o prefeito foi totalmente aberto, falou para o secretariado dele, vocês ouviram, é para abrir tudo, é para conversar sobre tudo. Eu pedi que os projetos que os secretários acham que é importante ser implementados, que nos passe também, para nós darmos sequência. Eu não posso simplesmente falar, acabou o governo, começou outro, tudo diferente, não. Nós vamos dar sequência em tudo que for possível para a cidade não perder o ritmo, não perder essa expertise que ela já gastou muito para adotar, para construir. Então, nós queremos dar sequência ao trabalho. Jovair Arantes ressaltou a experiência política do prefeito eleito. Acredito que essa somatória agora, com a chegada do Sandro, que tem uma experiência muito grande administrativa, que conhece Brasília, todos os caminhos e os atalhos para chegar onde pode buscar, porque o recurso do Brasil está todo em Brasília, é lá que nós temos que buscar, é lá que busca o recurso para fazer as obras mais importantes, mais acentuadas da cidade, e o Sandro, com certeza, poderá fazer isso com muita maestria. Por fim, Mabel afirmou que irá escolher novos secretários, analisando a necessidade de cada pasta e também poderá criar novas secretarias. Nós vamos fazer um rearranjo na prefeitura, vamos dar uma enxugada grande em muitos órgãos. Então eu não sei exatamente qual estrutura que nós vamos ficar aqui na prefeitura. Não tem jeito de eu falar que quantas secretarias vai ter ou não. Está começando a transição. Nós vamos estar estudando, eu vou participar ativamente da transição, quero participar de todas as reuniões da transição, ou quase todas que for possível, e espero que a gente consiga ir até final de novembro, ver as secretarias que vão ficar. A partir daí nós vamos ver o perfil de secretário que nós precisamos, que também nós não temos nenhum secretário para ser indicado ainda. Tá certo, não tem muito secretário para ser indicado ainda. E é bom que haja essa reoxigenação, porque é bom, é salutar. Democracia é feita assim mesmo, de alternância, né, de poder, aquela coisa toda. Boa sorte, repito mais uma vez a Sandro Mabel, que ele faça uma excelente gestão. E repito o convite, né, para que venha até o nosso programa para conversar, não comigo, mas conversar com o telespectador através do nosso WhatsApp, através dos canais no YouTube, para que ele possa dizer com mais detalhes sobre tudo que ele pretende fazer. Eu deixei um recado já na secretária de Sandro Mabel, ainda não tive retorno, e deixo no ar aqui o convite também através do Jarbas Rodrigues, que é o assessor, que foi assessor durante toda a campanha e continua com o Mabel, para que a gente viabilize essa data para que ele venha falar aqui no programa. Tá bom? Boa sorte, prefeito. Vamos lá, falar de planejamento sucessório. Repito mais uma vez, está aqui conosco a doutora Bárbara Cruvinel, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Também está aqui o Rodrigo Valadão, contador, perito contador, que vem para falar especialmente sobre números, né? Como é que vem a ser essa história de como é que você vai dividir uma herança. Para contextualizar esse assunto, a gente vai chamar uma reportagem falando sobre esse tal de planejamento sucessório. É uma forma de deixar organizada a vida de herdeiros e de outros beneficiários, além, claro, de não deixar que aquele que partiu seja lembrado assim com memória triste, não é verdade? Mas você sabe quais são as opções para se fazer essa transição? Veja na reportagem da Jaque Moura com imagens do Renato Gonçalves. Confira. Partilha de bens, herança pós-morte pode ser um assunto delicado para muita gente, mas é importante pensar nessas questões. O planejamento sucessório pode ser a forma de deixar organizada a vida da família e de beneficiários. Mas será que as pessoas sabem lidar com isso? A herança é um troço complicado, né?
Então cabe ao pai da família organizar tudo antes, para que depois que ele partir não haja conflito. A minha herança já está destinada, já passei tudo para os meus filhos faz tempo. A gente sempre gosta de deixar as coisas tudo pronto, porque a gente nunca sabe mesmo o dia de amanhã. Então, o mais importante, o que você conseguir fazer em vida é o mais importante. Então, no meu caso, eu preciso tomar essa decisão. A presidente da Comissão de Direitos e Sucessões da Organização dos Advogados em Goiás explica o que é planejamento sucessório e como ele deve ser feito. O planejamento sucessório nada mais é que você estabelecer as regras do jogo quando você vai morrer. A lei estabelece algumas limitações que você pode aplicar ou não, em doação em vida, por exemplo. Então, você vai estabelecer como que vai acontecer o seu patrimônio da sua morte, né? E você pode, inclusive, preservar algumas pessoas que têm vulnerabilidade na sua família, né? Deixar algumas condições estabelecidas para algum ente vulnerável para preservar, desde que você obedeça o que a lei estabelece, né? Que é um limite de até 50%. A presidente conta ainda que depois da pandemia o assunto ficou em evidência e que as pessoas estão buscando entender mais sobre o assunto. Ela dá algumas dicas para que o processo seja feito da melhor maneira possível. A gente tem o testamento, a gente tem a doação em vida, a gente tem a doação com gravação de usufruto, tem a própria previdência, né? Você pode fazer um plano de previdência estabelecido para quem vai receber no futuro. Você pode fazer uma holding, né? Que é você criar uma empresa e fazer a integralização de todo o seu patrimônio ali, fazer a distribuição em cotas. Então, existem várias ferramentas que você pode usar de forma única ou utilizar de uma ou mais ferramentas para que você faça a transferência do seu patrimônio de acordo com a sua conveniência. E para quem deixar a herança? Recentemente repercutiu nas redes sociais um milionário indiano que deixou grande parte de sua herança para o cachorro. No Brasil, isso também é possível, mas com algumas regras. No Brasil, ele poderia deixar, né, à disposição de um tutor para o seu pet e dispor de até 50% se ele tivesse herdeiros necessários. Porque hoje a nossa lei brasileira estabelece que você pode dispor de até 50% de todo o seu patrimônio se você tiver herdeiros necessários. Então, se você tiver pais vivos, filhos e companheiro, você tem essa limitação de disposição. Muito bem, vamos lá então desdobrar um pouco mais esse assunto, né? Doutora Bárbara e o Rodrigo também, que é contador, doutora Bárbara, advogada especialista em direito de família. Eu vou puxar aqui já uma manifestação de telespectador, para que a partir daqui a gente comece a ver os detalhes de cada forma de você fazer esse planejamento sucessório. Vamos lá, é o Carlos Lino. Ele diz o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, Carlos. Ele conta a seguinte história: a família da minha mãe está em processo de inventário. Inventário, só para a gente ir já deixando ficar claro, inventário bem objetivamente é o quê, doutora? É a partilha dos bens. Depois que a pessoa vai. Que pode ser na justiça ou no cartório. Quer dizer, a pessoa que não deixou isso num testamento ou em outra forma, quando morre é feito o inventário. Quando a pessoa já não está mais aqui. Então vamos lá. Tá uma briga danada, diz o Carlos, porque minha avó faleceu, não fez testamento e ficou uma casa com barracões. Porém, tem uma das filhas morando no imóvel e um outro irmão deficiente em um dos barracões. São 10 irmãos e 7 dos mais velhos são filhos frutos do primeiro casamento de onde veio a herança. E minha avó teve um segundo casamento e mais 3 filhos. Como é que essa herança poderá ser dividida? E como é que o inventariante deve proceder? Olha o tamanho da confusão, doutora Bárbara. O que a senhora diz para o Carlos? Olha, o inventariante ele é o representante de todos eles, então ele é responsável, inclusive com o próprio patrimônio, caso faça alguma coisa de errado ou dê algum prejuízo para os herdeiros durante esse inventário, mas ele é quem vai ficar ali responsável por apresentar as soluções, o que tem a pagar, o que tem a receber, mas no seu caso é muito importante que pensem
que todo mundo precisa receber. Em provando a sua própria condição de herdeiro, precisa receber um pedacinho. E aí, quem vai comprar? Ah, não tem ninguém que possa comprar? Então é hora de pensar, quem sabe, como nós vamos fazer para vender para um terceiro. Eu acho que é sempre pensar na solução, sabe, Paulo? Comprar, quando você fala em comprar, é um dos herdeiros comprar a parte do outro. Porque a gente imagina que é uma pizza. Cada um tem direito de um pedacinho desse patrimônio, no caso dessa casa, deixada pela senhora. Agora, ou eu posso comprar um pedacinho do outro ou de todos, ou então todo mundo precisa vender, não tem outra solução. Vender para uma pessoa fora da família. Fazer sim. uma reunião, né, entre família e decidir lá, vamos vender e dividir. Mas eu vou te falar, Rodrigo, eu acho que a hora da reunião em família, especialmente aquela do domingo, onde reúne todo mundo, ela é por demais indigesta, sabe? Especialmente quando não só os herdeiros, existem também os agregados, né? Os afilhados, o cunhado. Os palpiteiros. O palpiteiro, o meu primo que é advogado, que está terminando o curso de Direito, que quer entender mais que todo mundo ali dentro. Para entender melhor, doutora Bárbara, morre, no caso aqui, pelo que eu entendi, a avó faleceu, não fez testamento e ficou uma casa com barracões. Vamos lá. Quem é que tem direito? Por exemplo, vamos começar lá por cima, pela avó. A avó deixou que herdeiros naturais, que herdeiros obrigatórios, ou qual é a palavra? Necessários. Quais são os herdeiros, por exemplo, da avó? Os herdeiros necessários da avó, prioritariamente, são os descendentes. Em primeiro grau, os netos, em segundo grau, os bisnetos e assim sucessivamente. Quanto aos descendentes, não tem limitação de grau. Trinetos e aí vai tataranetos. Netos. Se ela tiver um companheiro sobrevivente ou um cônjuge, né, um marido sobrevivente, ele também pode disputar essa herança. Então, aí a gente vai precisar analisar o regime de bens. É comunhão parcial de bens? É comunhão universal de bens? Para então a gente falar no universal percentual. Para a gente não deixar nada mal explicado. Comunhão universal de Deus é comunhão universal de bens é quando você casa e vai partilhar os bens construídos antes de casar e durante o casamento em pé de igualdade com quem você casou. Quer dizer, a divisão de bens. Divisão de bens. Igual. A regra do jogo, né, de partilha, é o regime de bens. Ah, mas não, ela faleceu e não tem viúvo na história. Então, a prioridade é para entregar para os descendentes. Tá bem, vamos lá, já colocando o Rodrigo Valadão, que é contador, perito contador na história, uma pergunta que vem do Alberto Bailoni, que é telespectador desde sempre, né, Alberto? Obrigado, viu? E ele diz o seguinte: Paulo, meu amigo, boa noite, Alberto. E ele quer saber do Rodrigo o seguinte: por que o valor dos impostos para doação em vida são tão altos? Doação de vida é uma das formas de se fazer esse planejamento sucessório, não é isso? Por que tão alto o imposto? Aí já é com o contador. Paulo, qual é o nome do telespectador? Alberto Bailoni. Então, Alberto, a culpa é do legislador, né? Ele que decidiu qual Ou seja, dos políticos. Dos políticos, exatamente. Que estão lá em Brasília. Exatamente, estão em Brasília, estão aqui perto de nós. Mas né? são os de Brasília que definem essa questão, não é isso? Ou não? Via de regra, é os de Brasília, né? Porque os locais também podem participar de uma legislação em torno desse assunto? Eu acho que esse que o Alberto faz referência é o ITCMD, que é o Incide sobre doação. Então, ele é um estadual. Né? Então, são os nossos aqui. Isso, então de Goiás. provavelmente é o ITCMD, né? Isso. Então, os políticos goianos. Mas existem alternativas que podem ser feitas, dependendo do valor do patrimônio de quem está querendo fazer a doação, que fica mais barato, né, que pagar a doação em si. Porque a doação, inclusive, ela pode ser planejada. Então, eu não sei exatamente qual é o valor que o Alberto está imaginando de fazer doação, mas se ela for planejada, né, doutora, é possível ele ficar isento. Sabia disso, Paulo? Isento? Qual é o caminho? O caminho é, aí, assim, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Então, primeiro é entender qual é o bem, qual é o valor da doação para que seja planejada essa doação. A gente tem, por exemplo, empresários que agora em vida pretendem fazer o planejamento sucessório, né? Então, alguns usam a holding, que é um tipo de empresa para incluir bens, e aí a partir dessa empresa
juntamente com um advogado, né, que é feito um planejamento. A partir dessa empresa é feito um planejamento, inclusive, de fazer a cessão de cotas. Então, uma parte é feita em cessão de cotas e uma parte é feita por doação. Então, desta maneira, Paulo, é possível que ele fique, inclusive, se não ficar 100% isento do imposto, ficar com uma grande parte do imposto sem pagar, de forma legal. Eu queria eu tenho um número mágico aqui, Rodrigo, me permita, só para esclarecer, por exemplo, um exemplo, viu, Alberto? Por exemplo, se eu pegar em Goiás, a gente tem muito fazendas, né? Nos inventários, quando morre alguém, tem muito herança de fazendas. Vamos imaginar uma fazenda de 2.000 hectares. Se nós optarmos, antes de morrer, esse dono da fazenda optar por fazer uma doação dessa fazenda, ele vai gastar aproximadamente ali pouco mais de 6 milhões de reais hoje. Gastar? Gastar. Com o quê? Com tributação, com 6 milhões? 6 milhões, uma fazenda de 2.000 vale hectares. Vale quanto uma fazenda Aí dessa? eu teria que converter para alqueires e aí depende da região, quanto que vale o alqueire, mas esse é o número que a gente faz exemplificativo entre custos fiscais e custos processuais, honorários do contador, do advogado, e tudo isso, demarcar, desmembrar, né? Cláusulas restritivas, então tudo isso vai custar mais ou menos uns 6 milhões. Ao passo que se você optar por não fazer a doação pura e simples dessa fazenda e integralizá-la ou transformá-la numa holding, numa cota social de uma holding, o custo cai para pouco mais de R$1 milhão. Então, é fazer conta. É isso que o planejador vai te apresentar. Qual que é a sua necessidade? Não, eu não quero ir fazer inventário. Ou não, eu quero evitar a briga dos meus filhos. Não, eu quero deixar tudo arrumado em vida. E qual que é a sua, então, necessidade, a preocupação? Diante disso, o advogado vai apresentar estratégias para você e te apresentar os custos. Ó, esse caminho é viável, é legal, custa X. Esse caminho também chega aonde você precisa. Protege do mesmo jeito, sai do inventário do mesmo jeito, mas te economiza tal coisa. E assim sucessivamente. Então, o planejamento sucessório, ele é um pensamento estratégico. E aí, às vezes, a gente fica pensando, é só testamento? É só holding? Não. Às vezes, o planejamento sucessório, ele pode começar antes mesmo de você casar. Né? Então, quem está casando, eu vou fazer o quê? Eu vou lá no cartório casar direto? Não. Passe num advogado, faça uma consultoria, às vezes um pacto antinupcial, que é um instrumento que você faz rapidinho e custa muito pouco, vai te evitar dores de cabeça na hora de, por exemplo, um divórcio ou no momento de uma viuvez, uma briga por filho do primeiro casamento com filho do segundo casamento, o pacto antinupcial já resolve. Né? Então, pacto? Antinupcial. Anti com I ou com E? Antenupcial. Ante, com E. Então, eu falo que, às vezes, por exemplo, o bem... Pode evitar, inclusive, o casamento, né? O divórcio. Pode evitar o divórcio. Pode evitar o casamento. Se é antes do casamento, pode evitar o casamento. Claro. Né? Se não houver acordo já naquela hora ali, não adianta continuar insistindo. Só por curiosidade... Isso é um prelúdio. Eu casei em 2007, Paulo, e eu casei no regime de comunhão universal de bens. Então, nesse regime, a gente teve que fazer o pacto antinupcial. Teve que fazer, porque é fora do regime legal. Para validar quais eram as regras, né? E eu acredito que é muito importante. Para não fugir da raia, né? Para não fugir da raia. Já entrar sabendo... Então, o tal do planejamento sucessório, ele envolve, eu gostaria que você falasse depois, agora já, algumas coisas, testamento, doações em vida, holding familiar, seguro de vida e previdência privada. É isso? E partilha em vida também. Partilha em vida também. Tem uma pergunta aqui de Ivete Miranda, querendo saber como é que funciona a holding familiar. Quem pode explicar para nós? Eu vou tentar, Ivete, Bem rapidinho, por favor. Sabe por quê? Já são 8h04, sabia? Suponhamos que você, Ivete, tenha um apartamento e 3 filhos e um marido. E fala assim, olha, se eu morrer hoje, a minha nora não combina com a minha filha, ou meu marido pode arrumar outra, deixar os meninos sem partilhar esse imóvel. Então, eu vou tentar resolver esse negócio agora. Para resolver ele através de uma holding, você vai pegar esse apartamento que está no seu CPF, registrado no seu CPF, você vai abrir um CNPJ, uma empresa,
e vai, como sócio você e seu marido, e vai transformar, pegar esse apartamento, colocar no nome do CNPJ da empresa e depois você vai fazer o segundo passo, que é ou doar as cotas ou vender as cotas dessa empresa, que agora é o apartamento, para os seus filhos. Ah, Bárbara, mas eu vou perder o apartamento? Claro que não. Você pode transformar isso com cláusulas de usufruto, vitalício, por exemplo, ou você pode, o que eu acho melhor, que é mais moderno, inclusive, você pode, ao invés de gravar com cláusula de usufruto, você pode transformar em alimentos os frutos e rendimentos. Assim você evita, inclusive, credores penhorarem o que esse apartamento pode gerar de aluguéis, por exemplo. Que coisa. Vamos perguntas de telespectadores. Alice Moraes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alice. Ótimos convidados e ótimo assunto também. Obrigado em nome deles. O programa só é bom quando tem um convidado bom e assunto bom. Gostaria de saber, é cobrada alguma taxa para testamentos? Quem responde é o Rodrigo. O testamento, acredito que a doutora tem mais habilidade para... O testamento, via de regra, se eu não estou muito enganada com o valor dessa semana, né? Nós temos aqui em Goiânia, R$250 você pode lá no cartório fazer um testamento público. Mas nós temos outros testamentos, mais duas formas, que você não precisa gastar nenhum real. Por exemplo, testamento particular você faz na sua casa. O importante é você fazê-lo de maneira orientada, cumprir os requisitos, o número de testemunhas correto, não violar, porque a de testamento a gente vê muito na televisão, né, Paula? Ah, derrubou o testamento do fulano de tal, deixou um testamento, mas todo mundo está buscando a nulidade. Por quê? Porque é um instrumento muito fácil de acesso, barato o acesso, mas ele tem requisitos legais que se você descuidar ou não for especialista atento, você deixa passar. Mesmo no cartório, às vezes mesmo no cartório. Então o ideal eu te recomendo, procure um advogado especialista, ele faz uma minuta para você de acordo com a sua realidade e leva vocês dois junto ao cartório e lá no cartório você vai publicizar isso diante do tabelião. Fica caro esse trabalho do advogado? Depende. Tem colegas que cobram pelo valor do patrimônio, tem colegas que cobram pela tabela da OAB, tem colegas que cobram pelo serviço de proteção patrimonial. Então, eu acredito que o testamento é um dos serviços mais baratos que a gente possa ter num escritório familiar. A senhora disse que pode ser feito em casa. Como é que é feito em casa? Bem rapidamente. Em casa, você pega uma folha, escreve de próprio punho o que você gostaria de deixar para quem. Eu sugiro que você já coloque em valores percentuais para não ter que ficar falando o apartamento, depois se quiser vender o apartamento. Então fala 50% do meu patrimônio, eu quero que seja entregue igualmente para o Pedro, para o José e para a Maria. E aí você pode, eu vou nomear o fulano de tal para distribuir ou para cuidar desse patrimônio até isso. Pegam lá duas testemunhas maiores, capazes e não parentes, assina e guarda. E depois diga para alguém, se um dia eu morrer, tem um testamento ali. São duas testemunhas. Sim. Aí, em alguns casos, pode ser que a pessoa tenha alguma deficiência física, visual, então tem algumas exceções que a gente vai ter que ajustar. Tá? Então, a grosso modo, é assim que faz. Por isso que o recomendado é buscar orientação antes. A gente tem visto ultimamente aí casos de grande repercussão. Por exemplo, o Gugu Liberato, quando morreu, por exemplo. Teve outros também, recente agora. Quem foi que morreu? Moreira. Cid Moreira. Os filhos estão querendo brigar, estão brigando. Qual foi o formato de herança, digamos, que ele deixou? Na verdade, é que às vezes a gente não sabe, não pode dizer muito em detalhes, mas via de regra, o testamento, ele precisa contemplar com outros instrumentos, você precisa conjugar ele com outros instrumentos. No caso do Gugu, por exemplo, tinha um testamento, mas tinha um contrato de união estável que não... O contrato de união estável dizia uma coisa, o testamento dizia outra. Então, já não tem uniformidade. O Cid Moreira tinha um filho, que ao que me consta é um filho adotivo, que isso pouco faz diferença, que é filho da mesma forma, mas existia uma ausência de legitimação com a atual companheira dele. Então, assim, às vezes o problema não é do testamento, o problema é o tipo de configuração familiar que você tem e aí você fica um cobertor curto. Você cuida do dinheiro, mas esquece do principal, que são os afetos. Por isso que é sistemático. A gente tem que trabalhar o dinheiro, claro, mas também os afetos. Tá bem. A Graziele Fernandes diz o seguinte: no caso mostrado naquela reportagem que a gente exibiu agora há pouco, em que deixaram a herança para um cachorro, essa herança vai ficar para quem, afinal de contas, após a morte do animal, que é iminente, né? Um cachorro não vive mais do que 15 anos, sei lá.
Via de regra, você testa e você deixa um tutor para administrar aquele bem. É como se fosse... Acho que o Clodovil teve algo bem parecido. Não é que a herança vai pro cachorro, tá? A herança vai para uma pessoa com a condicionante de que ela cuide e exerça todos os zelos com o cachorro, com o animal. E aí, cumprida a condição, você destina o patrimônio. Você vai dizer no testamento como que esse patrimônio vai ser gerido e usufruído dali para frente. Então, às vezes a gente fala assim... Esse tutor pode ganhar em cima disso também? Sim. Porque fazer esse trabalho sem ganhar nada também seria... E a gente pode fazer isso com os filhos da gente também. Se eu morrer, eu gostaria que fulano cuidasse do meu filho, usasse o dinheiro para pagar a escola, além de pagar a escola, fizesse o seguro de vida. Pode ser também. Tá bem. Doações em vida. Fala sobre isso, não? Sim. Fala, então. Como é que é? O que é doações em vida, afinal de contas? O que são? Doações em vida, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem um bem, quer fazer a doação, é possível fazer a doação. Como a gente falou na pergunta do primeiro telespectador, que foi o Alberto, sim. Dependendo o valor, é possível fazer essa doação sem custo e é possível também fazer a doação parcelada, né? E doando um imóvel de forma fracionada até completar o valor do limite ali da doação. E também um parêntese que eu ia fazer, Paulo, sobre a holding, no exemplo que a doutora bem falou, do apartamento, ela disse que a holding, o imóvel pode ser integralizado ali na constituição da holding, né? E é importante lembrar que a holding é uma empresa, né, doutora? Então, aí a empresa, quem cuida é o contador, de fato. E aí, quando a gente fala de empresas, Paulo, a gente começa a ter obrigações tributárias diferentes da pessoa física. O que eu quero dizer com isso? Que se você constituir a empresa para um determinado conjunto de bens e se o valor não for tão expressivo, o custo ele pode ser relativamente alto, porque você vai ter que pagar o contador para fazer aquela informação mensal, né, de informar se houve ou não faturamento na empresa. Então, algumas pessoas, alguns fazendeiros aqui da região, eles inclusive nos contratam também para auxiliar nessa questão de vamos fazer a holding, e às vezes ele tem 3 fazendas, aí fica uma fazenda para cada CNPJ, para cada holding. Porque aí se ele vender a fazenda, Paulo, ele vende, não é a fazenda, ele vende a empresa. E isso vai fazer com que ele também pague menos impostos, porque ele deixa de pagar escrituração da fazenda, já que a fazenda é da empresa, né, doutora? Exatamente. Então, isso é um mecanismo legal. Algumas pessoas acham que, às vezes, pode estar pagando muito imposto, mas isso é um mecanismo legal do dono ali de um proprietário de terras, onde tem várias fazendas já divididas e tudo mais, para que ele pague menos impostos. Tá bem, vamos lá. Correndo, porque o tempo está indo embora. Ronaldo Barra diz o seguinte: ótimo programa, Paulo. Obrigado, Ronaldo. Ele gostaria de saber o que é que muda. Pergunta aí para o senhor: o que é que muda com a reforma tributária? O que muda com... Nossa, só está tendo pergunta assim, ó. Excelente. Abertíssima. Vai mudar tudo. Por enquanto, o que a gente sabe é o seguinte: até 2033, Paulo, a gente vai viver com o manicômio tributário tradicional. O que é isso? O que eu quero dizer na prática? A gente vai trabalhar com o regime normal, que é as empresas de lucro real e presumido, no sistema tributário antigo, e aí esse sistema tributário antigo ele vai morfando, igual o Power Ranger, sabe? Ele vai morfando assim, ó. Às vezes vai ser no regime antigo, às vezes vai ser no atual. Mas, de maneira geral, a gente vai usar uma parte do faturamento tributando no regime antigo e uma parte no novo, até 2033. Em 2033, somente lá naquele ano, que a reforma tributária vai estar 100% válida e a partir dali que ela vai começar a funcionar de verdade. Então, a gente está esperando leis do Congresso Nacional para validar a reforma de fato. Então, o que vai ser, que atividades, como que vai funcionar. Tudo é muito incerto ainda. Está tudo incerto. O certo é, a reforma está aí. Então, é bom você acompanhar junto com o contador da sua confiança,
o advogado da sua confiança também? Eu daria um conselho, viu, Rodrigo? Complementando perfeitamente Sim. o que você falou. O cenário é incerto, mas em matéria de arrecadação, a gente sabe que... né, A fome é grande. A fome é grande, Isso. exatamente. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, espere protegendo, de alguma maneira. E, simplesmente, eu esvaziaria o CPF. Como esvaziar CPF? Explica. O esvaziar CPF, eu, Bárbara, pessoa física, eu não quero nada em nome do meu CPF. Por quê? A incidência fiscal, por exemplo, do imposto de renda é 27,5%, que eu vou pagar a alíquota de 27,5%. Se eu tenho um CNPJ, e aí o Rodrigo pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, via de regra eu posso usar uma alíquota de 15%. Isso. Quer dizer, colocando o seu bem em nome da empresa. Em nome da empresa. Então, assim, eu posso esperar esse cenário se desenhando, mas não assistindo. Eu posso esperar, né? providenciando, virar o exercício para 2025, já prepara. É um exemplo, né, É um Rodrigo? planejamento, né, doutora? É. Então é assim, ó, cada caso vai ser um caso, é importante, a gente está aqui só para mostrar cenários, Exato. mas você deve procurar o profissional, o contador, o advogado, para que você tenha acesso à informação para tomada de decisão. Sabe qual é a reação de telespectadores com essas explicações que os senhores estão dando? Acho que está resumindo aqui na opinião da Berenice. Nossa, sai muito caro deixar numa herança. É isso mesmo? Muito, muito. O preço financeiro, quem já passou por um inventário sabe, e o preço do desgaste emocional, Paulo. Quem passou Principalmente, né? sabe. Às vezes, dificilmente uma família que se submete a um processo de inventário, que além de caro, ele é longo e demorado, ela se passa totalmente intacta. Pergunta do Glauber Correia. No caso de uma pessoa que não tem filhos, não tem herdeiros e não fez testamento para ninguém, para quem vai os bens? Nós temos... Para quem vão, não né, tem no caso filhos, dos bens, né? não tem filhos. Nem ascendentes, nem pais, nem mãe, nem nada, se não tiver. Porque a ordem é filhos em concorrência ou ameação com o companheiro ou cônjuge, marido e mulher. Não tendo nenhum dos três, a gente procura o ascendente ou só, então, os primos, né? Que nós vamos achar aí o quarto grau que nós vamos chegar, que são os colaterais. Primo vem antes de sobrinhos? Não, os sobrinhos têm preferência. Sobrinhos primeiro. É, bem lembrado. Então, primeiro os sobrinhos. Primeiro os sobrinhos. Depois vem... Mas os primos podem requisitar também uma Não, é porque aí os em grau mais próximo exclui os mais remotos, assim diz a lei. Então, a gente, de novo, para passar essa informação, eu preciso saber exatamente qual é o parentesco. E aí nós temos também outros tipos de parentesco. Hoje nós temos aí o filho de criação, né, o filho que a gente fala de socioafetivo. Às vezes a pessoa morre, depois vem uma pessoa e fala, não, eu quero reconhecer a paternidade pós-morte, e aí se diz que foi tratado como filho. Então, assim, é preciso tratar as questões muito individualmente. Assim como pode aparecer gente também dizendo que teve uma relação estável. Exatamente. Né? Aí eu falo, Paulo, que o contrato de namoro hoje é também um instrumento de planejamento sucessório. Como é que se prova que se teve uma relação estável? Exato, prova pelo não precisa morar junto, prova pelo o intuito de formar família. A união pública... Mas se for uma união homoafetiva? Também. União homoafetiva, mas não tem o pública, interesse de criar família? Tem que ter. Tem que ter o intuito de criar família. Como criar uma família numa união homoafetiva? Adoção, filiação socioafetiva, eu faço muito no escritório isso. É? Sim. E se for idosos? Só uma curiosidade, se for idosos? Também. Também? Também. Tem que ter a intenção de ter filho. Não é, a formar família não é ter filho. Formar família é uma vida comum como, não vou usar esse termo, casal. Instituição, mas como casal. Entendi. Então eu não estou com a pessoa de maneira transitória, eu não estou com a pessoa escondida, não é algo que é escondido, que alguém descobriu. Não, é público, é notório, é contínuo. Contínuo quando? Um mês é contínuo? É contínuo. Você começou para ser feliz para sempre durante um mês. Não deu certo ser feliz para sempre, passou um mês, pode todo mundo caçar seu canto. Mas nem por isso deixa de ganhar direitos ou de perder direitos. Esse é o problema. Por isso que a gente precisa sempre fazer, nesses tempos atuais, contrato de namoro, contrato de união estável. Só fala sério, contrato mesmo? É sério. Escrito? Sim. Sério? Sim. No cartório. Isso é no cartório. Isso é proteção patrimonial. A meninada hoje está preparada para isso? É um assunto que eu, confesso, desconhecia. Imagino, né, muito jovens, né? Paulo, eu vou fazer 20 anos de exercício de advocacia familiarista.
Eu vou te dizer que há um tempo atrás, quando eu falava em sala de aula sobre contrato de namoro, os meninos riam na faculdade, dando aula na faculdade de Direito, falava em contrato de namoro, os meninos riam. Hoje, eu não só falo na faculdade, ou onde quer que eu esteja dando aula, mas no escritório. Eu faço contrato de namoro pelo menos um a cada 15 dias. É mesmo? É o que diz esse contrato porque de namoro? A união eu tô estável, curioso, embora o tempo esteja indo você pode embora. colocar a cláusula de incomunicabilidade, que não está ali para formar família, que é só para conhecer. Você vai dizer o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito? Hoje em dia o óbvio precisa ser dito e documentado. Legal. Sério? Às vezes você tem filho com o namorado e nem assim ele é seu companheiro de ter união estável. Porque às vezes você pode estar em união estável e não morar junto. Então como é que bagunça é essa de união estável ou namoro? Quem vai dizer, para eu não cair na cabeça de alguém ter que dizer a minha vida privada, eu mesmo digo através de um instrumento particular. Onde os dois assinam, né? Os dois assinam. Os dois assinam, então deve ter a testemunha. Eu tenho cláusulas lá que eu já pus, cláusulas de multa diária por dia de infidelidade no contrato de namoro. Olha só. Imagina, às vezes você tem, por exemplo, empresas familiares, as pessoas fazem muito proteção patrimonial. Então a pessoa está namorando com uma pessoa que está ali numa empresa familiar na gestão, um CEO, ou às vezes não, ele toca o negócio junto com o pai, é o único negócio que eles têm para sobreviver. A pessoa começa a namorar e de repente fala assim, então agora eu quero 50% dos seus lucros e rendimentos porque eu vivo com você em união estável. Fala, não é união estável, é só namoro. Não, mas eu dormia na sua casa, eu frequentei, tá aqui foto, a foto da rede social hoje é um meio de prova preciosíssimo. Né? A pessoa gosta de ostentar na rede social, falar que estava com fulano, põe a localização, a data, põe o parente que estava ali junto. Então, isso é um problema, porque você vai levar isso para o judiciário, que vai demorar anos para um juiz te dizer se era namoro, se não era. E se for? Não era namoro, mas o juiz falou que é, e aí você vai ter que partilhar. Vai ter que partilhar se for união estável. Não precisa de judicializar, né? Não precisa. Se tiver claro e todos assinarem aquilo, é igual o contrato de casamento, lá que eu falei, né? Que é o pacto antinupcial. Sim. É um pacto antinupcial antes de casar efetivamente. O que é combinado não sai caro. Verdade. Quer casar? Vamos combinar antes? A regra é essa. Que coisa. Vamos namorar também tem que ter regra. Vamos namorar. É antipoético, né? Eu acho que até é contra a própria condição humana de amor, de afeto, que o direito de família preconiza tanto o afeto. Mas o afeto, quando ele é muito intenso, muito, né? A gente precisa, de alguma maneira, para a segurança de ambos, objetivá-lo. Pois é, mas uma suposta união que dure, como a senhora disse agora há pouco, um mês, ela também configura realmente a união e concede à pessoa direitos também? Sim. Um mês? Um mês. Atenção, meninada, né? Presta atenção nesses namoricos aí, né? Que antigamente eram de portão, agora já não são mais de portão. Exatamente, Paulo. Então, preste atenção antes de você seguir adiante, né? Será que é bom? Será que não é? Vamos lá. Clóvis Santiago, telespectador, dizendo o seguinte: herança, infelizmente, só serve para causar discórdia entre as famílias. É isso? Vamos fazer o seguinte, até para dar uma aliviada aqui, vou abrir o espaço agora para falar de outro assunto, porque esse aí eu tenho certeza que pegou muita gente de surpresa, e muita gente que vai parar para pensar, olha, fulano ou fulano que eu estou querendo namorar, eu acho que é um bom investimento. Aliás, tem uma peça que se chamava Mulher, Melhor Investimento. É uma peça que, na época que eu trouxe muitos espetáculos a Goiânia, junto com meu irmão Santos, a gente trouxe aqui, foi um sucesso, era um vaudeville, uma coisa maluca, assim, você não parava de rir, com um elenco fantástico. Mulher, Melhor Investimento. O título não chamava tanto, mas quem assistia saía dali extasiado e fazia o boca a boca. E no dia seguinte, tanto que essa peça foi uma das pouquíssimas a ficar 2 semanas em cartaz aqui em Goiânia. Legal. Coisa rara, né? Aqui em Goiânia, um espetáculo fica 2 semanas, com sessão extra. Mulher, Melhor Investimento. Então, olha, um namoro pode ser um bom investimento para muita gente, né? Aqueles mais espertinhos, aquelas mais espertinhas. Vamos lá? Vamos falar de outra coisa mais tranquila e boa. O programa Goiás Social chegou agora ao residencial Jardins do Cerrado 4, com oferta de empregos e vários serviços à população. Vamos ver. Jennifer está no 8º mês de gravidez e ficou feliz por ter recebido o enxoval para o bebê. Vai me ajudar bastante, porque questão para mim está sendo difícil.
comprar essas coisas. Então vai ser uma boa atividade para mim. Vários programas foram oferecidos durante o Goiás Social aqui no Residencial Jardins do Cerrado 4, como o cartão Mães de Goiás, que oferece R$ 250 mensais para mães ou responsáveis de crianças de 0 a 6 anos de idade em extrema vulnerabilidade social. Não tinham serviços aqui para toda essa população. Nós assumimos isso e no decorrer desses anos nós transformamos essa região. E nós estamos aqui hoje e voltaremos outras vezes para continuar sempre trazendo aquilo que a população espera de nós, ou seja, a transferência da estrutura do Estado, igual vocês estão vendo aqui, para atender toda essa região carente da nossa cidade de Goiânia. Estamos aqui com 5.000 vagas de emprego para a Grande Goiânia, mas trouxemos 900 vagas de emprego só para essa região. Então você tem a oportunidade de vir aqui no Goiás Social e conseguir um emprego perto da sua casa. Reisane gostou de ter recebido fraldas para o filho recém-nascido. Eu já ganhei o kit maternidade também, né, o enxoval. E assim, é importante para quem tem uma certa dificuldade quem mora sozinha. Eu, como moro sozinha com ele e minha menina, então isso é muito importante para mim. Muito bem, né? Se é importante para você, é importante para muita gente também. Boa notícia também. Primeiro terminal de cargas refrigeradas. Já ouviu falar disso? Primeiro terminal de cargas refrigeradas do Brasil foi inaugurado hoje no Aeroporto Internacional de Goiânia. A repórter Janda Nayara traz os detalhes. Vamos ver? A primeira fase das obras de melhoria na infraestrutura do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi inaugurada em evento com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do vice-governador Daniel Vilela. O novo terminal de cargas refrigerado é exclusivo para cargas farmacêuticas, químicas e hospitalares. Esse terminal ele é extremamente diferenciado. É um terminal dedicado para carga farmacêutica, com a mais alta tecnologia, uma construção muito nova, com escalabilidade, com chance de crescer. Então nós estamos aqui num negócio que não tem nada feito como isso, dedicado a esse setor no Brasil. As obras de ampliação também contemplam a aviação civil. Segundo a CCR, operadora do aeroporto desde 2022 e responsável por gerir 16 aeroportos no Brasil, já foram investidos 65 milhões de reais no terminal de Goiânia, gerando mais de 350 empregos de forma direta. O aeroporto de Goiânia recebe hoje cerca de 300 mil passageiros por mês, o que representa 10 mil passageiros por dia. São 12 destinos atendidos com cerca de 45 voos diários. O vice-governador Daniel Vilela destacou a importância do novo terminal de cargas refrigerado para a economia goiana e da parceria entre o setor público e privado. Hoje a gente vê aí um modelo muito eficiente dessas concessões aeroportuárias. Por aqui nós temos hoje a condição, através desse novo investimento, de fazer o recebimento dos insumos e a exportação dos fármacos. É o primeiro terminal de cargas refrigerado do estado. É um setor importante da produção goiana, os fármacos, e também já iniciando as obras aqui de um novo outro terminal de cargas, fazendo com que a gente tenha aqui a logística aeroportuária também adequada a esse crescimento e a essa pujança do nosso estado. O ministro também destacou o impacto positivo dos investimentos. É uma ação integrada que nós estamos fazendo, uma parceria com a CCR, ao lado do governador Daniel, do governador Caiado. Eu acho que essa parceria é muito benéfica para o estado, que ao final quem ganha é a população com esses investimentos que têm chegado do governo federal aqui no estado. Legal, hoje foi o dia das novidades, né? O terminal de cargas, refrigeradas, terminal refrigerado, como se diz comumente. E também essa história, né, de contrato de noivado. Eu já tinha ouvido de namoro, tinha ouvido falar, mas não com essa gravidade toda. A senhora dizia que, inclusive, que isso é muito comum entre que tipo de pessoas? Pessoas que, por exemplo, são herdeiros de empresas familiares. Ou seja, se você tem patrimônio e teme perdê-lo ou teme dividi-lo indevidamente com alguém, eu sugiro que você, ao namorar, faça um instrumento colocando as regras desse namoro. Jogador de futebol e cantor sertanejo, principalmente,
Tem tudo para ser. Tem tudo para ser, porque geralmente, pela grande a arrecadação que eles têm, eles já são orientados previamente inclusive como condição obrigatória para continuar alguns contratos, que se faça o contrato de namoro. Prevenir contra as Maria Chuteira. Se assim pudermos dizer, viu, É Paulo? o que se diz, né? No linguajar do futebol. Não que eu diga isso pensando que seja isso mesmo. Mas que a gente ouve frequentemente, você já deve ter ouvido, claro, né? No meio futebolístico, fala, é Maria Chuteira, é aquela que só vai atrás do jogador rico, daquele que tem dinheiro, porque ela quer pegar. Tem gente que é especialista nisso. Mas vamos lá. Para encerrar. Boa noite, Paulo. Parabéns pelo programa sobre testamentos e doações. Opinião do telespectador, da telespectadora, né? Elzi Xavier, psiquiatra, assistindo a gente também. Doutora Bárbara Cruvinel, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Foi muito importante a sua participação. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo, pela oportunidade, mas especialmente por compartilhar uma pauta tão interessante nesse momento que esclarece e nos toca a todos nós que somos família, né? E pauta a gente repete também quando é boa. Então essa pauta eu pretendo repetir futuramente com a sua presença aqui. Muito obrigada. E com a presença também do Rodrigo Valadão, que é contador, perito contador. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado para você que ficou aqui até agora, né? Que não é fácil. Já passou do horário. Muito obrigado. Obrigado. Toma cuidado com a chuva, hein? Que o gelzinho se desfaz. Abraço a você, telespectador. Obrigado pela companhia. O assunto foi sério, foi bom, não foi? Eu tenho certeza que você gostou. Grande abraço. Até amanhã.